Oi, professor. Oi, Sidney, tudo bem? Tudo. Deu tempo de almoçar? Agora estou almoçando e agora estou na máquina, agora tá melhor um pouco. Ah, que bom. O pessoal saiu, né? Será que o pessoal está voltando já? Eu acredito que sim, que teve alguns comentários no grupo aqui. Ah, é? O pessoal está voltando? Coloca aí no grupo que a gente já está online já, no mesmo link. Você faz esse favor? Sim? Um momento. Obrigada. Ju voltou. Dá só mais uns 2 minutinhos para o pessoal terminar de voltar e a gente começa, tá, pessoal? Vamos lá, gente? Vamos retomar? Vocês estão vendo meu slide? Tudo ok aí? Estão me ouvindo? Estão vendo o Sim. slide? Ok, então. Vamos lá, então. Agora a gente vai entrar no tema da integração entre escola, família e comunidade, tá? Um tema super importante também aí. Desde a promulgação da LDB, em 96, cada escola deve elaborar sua proposta pedagógica, ouvindo todos os personagens que têm interesse no sucesso da educação, e sabendo que cada aluno precisa para crescer como estudante e cidadão. Então, pessoal, qual outro nome, né, que se dá para essa proposta pedagógica? Projeto político-pedagógico também, né? Que é construído coletivamente aí no início do ano letivo, é feita uma reunião entre todas as pessoas que fazem parte aí da comunidade escolar, chamadas famílias para participar,
né, para construir essa proposta que vai ser executada durante todo o ano. Então, é muito importante aí que haja essa abertura para essa participação, né? Um dos elementos fundamentais aí que tem na LDB é essa questão da democracia, né? De ser uma gestão democrática dentro da escola. E uma das manifestações mais importantes dessa gestão democrática é essa construção coletiva desse projeto, né? Que todos participem, todos deem aí a sua sugestão, porque todos, né, família, a comunidade escolar, tem interesse no sucesso da educação, que as crianças recebam o melhor que elas podem receber dessa escola. Então, todos têm que participar dessa construção. A escola, nossa, deu uma desconfigurada aqui no slide, só um minutinho. A escola deve estar sempre à disposição das famílias, para além das convocações para reunião de pais. Porque o principal momento em que os pais participam, né, da escola é na reunião de pais. E aí é aquele momento em que conversa sobre o comportamento dos filhos, etc. Mas é importante criar outros momentos em que essa família esteja próxima da escola, né? Criar um diálogo mais próximo. Estabelecer com ela parcerias, né, para futuras ações, uma ponte realmente entre a escola e a comunidade. Também vale considerar a disponibilização de canais efetivos de comunicação dentro da escola, para que os familiares sejam incluídos em debates e possam opinar em diversos momentos da rotina escolar. Com a pandemia, né, a gente viu aí crescer uma forma de comunicação que não existia anterior à pandemia com as famílias, que foi o canal de WhatsApp, né, um canal que a gente descobriu, uma forma que a gente descobriu de estar próximo das famílias durante a pandemia, e que realmente é muito importante, a gente descobriu como um canal realmente importante para se aproximar dessas famílias, para esse diálogo, né? E, de fato, muitas escolas mantiveram, né, o uso do WhatsApp após esse período que ficou a escola à distância, né? E uma delas foi a minha, né? A gente optou por manter, justamente porque a gente percebe o quanto que facilita a comunicação com as famílias e o quanto que elas se sentem mais próximas mesmo, né? Quando elas querem fazer alguma solicitação, tá ali ao alcance da mão dela, a escola, né? A qualquer momento ela pode estar conversando com alguém da gestão por meio desse meio de comunicação. Então, realmente é uma forma muito interessante. Algumas escolas não mantiveram, né? Acho que, de repente, é um trabalho a mais ter que responder as mensagens do WhatsApp. Mas eu acredito que aquelas que realmente têm interesse em manter uma proximidade com as famílias vão acabar optando por manter esse meio de contato. Família embaixadora, o que seria isso, né? A família ser embaixadora da escola na comunidade. É uma família que gosta da escola, que tem uma visão positiva da escola e que expressa isso nas suas relações pessoais e sociais, tá? Então, as famílias, quanto mais elas se sentirem acolhidas, sentirem que na escola está sendo feito um bom trabalho, né? A escola divulga. Uma das formas que a gente adotou esse ano foi estar divulgando todos os meses, pelo menos 5 fotos de alguma atividade das crianças na escola, né? Claro que tem que ter uma autorização de imagem, né? A gente pega essa autorização no começo do ano, ou no ato da matrícula, em que a criança entra na escola. A gente pede para os pais autorizarem, né? A gente compartilhar as fotos para uso só da escola mesmo, no âmbito da escola. E aí essas famílias acabam autorizando e a gente divulga momentos, né, da criança na escola, fazendo atividade. E isso tudo vai gerando uma visão positiva das famílias com relação à escola. Ela vê que o trabalho está sendo feito, né? E aí elas ajudam também a gente a construir novas parcerias entre gestão e comunidade. Ou seja, trazer, de repente, alguma parceria para a escola, né? Alguma
De repente, a gente está precisando de fazer algum serviço na escola, ajudar a trazer esses prestadores de serviço, né, que possam fazer um bom serviço para a escola. E também as famílias podem compartilhar suas habilidades no desenvolvimento de ações. Vamos supor que a escola vai fazer uma festa, né, uma festa junina. Ela pode estar chamando essas famílias para participar, de repente pode estar também fazendo alguma exposição do que essas famílias produzem, de repente fazer algumas barraquinhas com as famílias colocando para vender os seus produtos. É uma forma de aproximar e de criar uma visão positiva aí da família com relação à escola. Realizar projetos que envolvam a comunidade. Reuniões, encontros podem deixar a comunidade a par dos projetos. Além disso, são oportunidades de convidá-la a participar de ações, seja com ideias, indicações, ou até mesmo colocar a mão na massa. Vamos supor que tem alguma coisa que precisa ser feita, né, pintar o muro da escola, alguma coisa que uma família, de repente, tem alguém que faz um grafite bonito, pode estar ajudando a gente a fazer esse trabalho. Também, gente, é importante conhecer o bairro onde a escola está inserida, né? Por quê? Porque isso revela uma certa responsabilidade social da escola, né? É importante que a equipe escolar conheça o bairro em que está inserida e que pense em formas de colaborar nas suas reivindicações. Então, que forma que a gente pode ajudar o bairro, né, a conquistar, de repente, aquele asfalto que está precisando, a tampar aqueles buracos da rua que está precisando, ou mais segurança no bairro? Será que a escola pode, de alguma maneira, fazer uma requisição para a guarda municipal, para ter mais policiamento na região? Então, de alguma forma, fazer essa parceria com o local onde a escola está inserida, né? Inserção no planejamento de temas que apoiem as causas da comunidade. Elas são uma grande oportunidade de encontro frutífero entre os dois atores. O bairro e a cidade onde os alunos nasceram e vivem fazem parte da vida delas, dessas crianças, né? Ver ações que resultam em impactos para a comunidade pode trazer mais significado para os estudantes. Realmente, né? Aqui falando de estudantes um pouco mais velhos, né? As crianças nem tanto, elas não percebem tanto, mas os do fundamental, percebendo que a escola está engajada em algum projeto que envolve o bairro, vão ter mais significado, né? Vão sentir que a escola tem mais significado para eles. Aqui o slide desconfigurou também. Deixa eu só subir. Pronto. A escola pode considerar temas locais no planejamento e elaborar as suas aulas com esses projetos. Para as crianças pequenas também é importante trabalhar essa localização, né? Onde eles vivem. É importante falar sobre isso, porque isso faz parte da história deles, né? Uma coisa que a gente trabalha muito com relação à educação infantil é essa questão de eles no mundo, né? O que faz parte desse mundo deles? Quem são as pessoas? Que lugar que eles habitam? Então, faz parte aí também do trabalho com a educação infantil, tá conversando sobre essa questão do local onde eles estão inseridos. As redes sociais. As redes sociais, gente, podem ser uma grande aliada da gente, né, com relação a um canal de comunicação da escola com as famílias, com os moradores do bairro, né, e também divulgar ações que está desenvolvendo, e até recrutar interessados em ajudar nas atividades que a escola está planejando. De repente, a gente pode encontrar pessoas interessadas em trazer alguma contribuição aí que a escola esteja precisando. Que coisa, esses slides desconfigurou tudo. Peraí, deixa eu abaixar aqui. Pronto. Abra os portões da escola para a participação dos moradores nos eventos escolares. Esse movimento acaba tendo uma ação bastante positiva, já que esta pode ser uma oportunidade para que a comunidade conheça o espaço e o trabalho desenvolvido pela instituição para futuros contatos. Né? Até mesmo para, quem sabe, futuramente, essas famílias vão ter filhos, vão querer que os filhos estudem ali.
ou, de repente, verificar alguma necessidade que a escola está tendo, trazer a sua contribuição, sua indicação de alguma pessoa que possa estar fazendo aquele serviço. Tudo bem, gente? Essa parte de integração da família, da escola. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Vocês usam o WhatsApp na escola que vocês trabalham? O WhatsApp foi desativado ou continuou ativado mesmo depois da volta às aulas? Vocês sabem a respeito disso? Alguém? Ah, que vocês estão aí ainda? Ai, ai, ai. Ninguém quer falar comigo, hein? Vocês estão com... O duro é depois do almoço, né, gente? Dá um soninho, mas sejam fortes, hein? Fiquem comigo. Porque as professoras usavam também, né, esse meio de comunicação, mas muitas pararam de usar. Eu, no momento, sou gestora, né, sou vice-diretora de uma escola municipal, mas se eu fosse professora ainda, eu manteria. Aliás, mesmo antes da pandemia, eu teria grupo de WhatsApp com os pais, porque eu acho que é uma forma de aproximar das famílias, né, de estar próxima deles e estar divulgando o trabalho que é feito na escola. Eu acho que é um meio de comunicação fantástico aí para manter essa proximidade. Professora, na Oi, escola do meu filho, as professoras utilizam o WhatsApp, né? As é? professoras da gestão utilizam o WhatsApp para mandar, né? Toda sexta-feira elas mandam fotos das atividades com as crianças. Todos os Sim, comunicados são pelo grupo do WhatsApp, mas esse grupo é sim. aberto às 8 da manhã e fechado às 5 da tarde. E no final de Aham. semana ele fica fechado também. Então, acho que é um facilitador, porque às Ah, vezes precisa avisar alguma coisa para a escola no meio do dia. A gente só sim, manda no grupo. Eu já tive que avisar que eu não poderia buscar o meu filho, que seria outra pessoa. E eu mandei no grupo e rapidamente elas conseguem responder também, porque sim, facilita a comunicação. Eu com acho uma certeza. boa, mas que tem professores que acabam sendo incomodados, né? Porque acaba que o número do professor fica exposto ali, e aí as mães mandam mensagem fora de horário, no particular e tudo mais. É, Mas na escola do meu filho é regra, ele estuda numa creche conveniada, certo. mas é regra, não pode mandar mensagem no particular do professor. Aham. É, uma forma. A gente tem que colocar regras, né? Exatamente, porque senão realmente vira uma exposição muito grande do profissional. Isso é importantíssimo a gente mencionar aqui. Mas uma questão de ter bom senso também para usar essa ferramenta, né? Os pais terem bom senso, né? Para poder realmente não ter que abrir mão da ferramenta. Como você falou, né? Do seu ponto de vista de mãe, de mãe de aluno, né? Foi uma ferramenta que facilitou, que ajudou, né, nessa comunicação, né? Realmente. Pessoal, um outro tema importante aí que a gente vai trazer hoje é a questão do racismo na escola. Tá? Esse tema a gente viu nas questões da aula passada que caiu, né? Teve questão com isso, então a gente não vai deixar de abordar aqui para vocês irem bem preparados para fazer essa prova, caso caia novamente alguma questão sobre isso, tá bom? Para falar sobre isso, eu vou trazer um videozinho para ajudar a gente a refletir, tá? É que eu cliquei errado aqui. Ó, esse aqui. É um vídeo da Nova Escola, bem curtinho, tá? Para a gente ver sobre essa questão do preconceito no ensino. Sim, já fui vítima de racismo no ambiente de trabalho. Eu já sofri preconceito. Em geral, todo trans sofre preconceito velado. Tipo, eu respeito. Quando a gente vai crescendo, os olhares causam muita indignação. De uma questão cultural.
Em uma ocasião, uma professora me chamou de capitão do mato. Indiretamente na questão de olhares, de erros de pronome. Porque o capitão do mato, historicamente, é uma pessoa que estava amando da Casa Grande para caçar as pessoas que estavam lutando por liberdade. Uma menina da minha sala, que ela fala que, pela culpa dos venezuelanos, é que não tem trabalho no Brasil, é que o Brasil está ruim, e ela especifica os venezuelanos, tipo, ela tá me ofendendo. Eu tinha bastante dificuldade de ir ao banheiro da escola, porque não era uma escola tão acessível assim. Tipo, não presto atenção, mas de vez em quando eu fico chorando o dia todo pela saudade de que eu tenho lá e me lembrar das coisas que ela me passa. Não, é muito bom. Infelizmente, às vezes a gente tem que procurar entender, por mais difícil que seja. Hoje em dia não me incomoda tanto os olhares que eu recebo. Um tempo atrás me incomodava muito mais. No fundo, a gente vai cansando de lutar o tempo todo e aí a gente vai deixando. Não sei, porque as pessoas te veem diferente. Tipo, eu tenho 2 braços, eu tenho 2 olhos, você tem 2 braços, você tem 2 olhos. Então, tipo, às vezes eu fico... O que tá rolando, gente? Pelo amor de Deus, tipo, eu sou normal. Nasci em outro país e pronto. Para mim, preconceito é uma espécie de medo do outro, do diferente. Tem a questão da formação da pessoa, da família, como a sociedade brasileira se configurou. O negro sempre teve lugares do subalterno, da empregada, do faxineiro, do segurança. E causa estranhamento quando você vê um negro em outro lugar que, de repente, dá a ideia da pessoa que esse não é o lugar do negro. Eu acho que hoje a escola é mais diversa do que ela já foi. Eu tive professores que já tinham debatido o tema com os alunos antes, e a escola sempre foi muito aberta, discutiu esses temas. Na minha adolescência, eu não via tantos professores negros. Acho que eu conheci um professor negro. O passo está sendo dado, assim, aos poucos, mas está sendo dado. Valorizem seus professores, porque os professores são nossos segundos pais. Porque o professor é uma referência. Criança, adolescente tem informação, então ele precisa ter, né, entender essas questões, até para também se aceitar enquanto sujeito, enquanto negro, ou pardo, ou branco, ou homossexual, enfim. O que eu tenho a dizer para as escolas é que façam dessa vivência a melhor possível, faça a gente aprender, e que não reprima, e que não exclua, que façam eles se sentirem livres. Que a escola é para você se sentir livre, é onde você pode ser o que você quiser. Pra olhar até você não vai dar mal. Pessoal, qual que é a minha escola? É a UCAID Maria Pupo Novaes, Sidney, que eu trabalho, no Ouro Verde. Pessoal, esse vídeo ele vem fazer a gente pensar um pouquinho, né, sobre as origens, né, do preconceito, por que as pessoas têm preconceito, né, e basicamente a gente vê o vídeo comentando, né, que esse preconceito, a origem dele é o medo do diferente, do desconhecido. Aí a gente cria preconceito sobre coisas que a gente não conhece. A própria palavra já diz, né, pré-conceito, ou seja, um conceito, antes de criar um conceito de fato, eu crio um pré-conceito. E aí a gente precisa trabalhar isso na escola, né? Porque a escola, como eu disse no vídeo, é o local de liberdade, né? Um local das pessoas poderem ser elas mesmas, sem correr o risco de sofrer preconceito, de sofrer discriminação. Então, para que a escola seja efetivamente esse lugar de liberdade, a gente precisa construir. Porque o racismo, ele está na sociedade.
brasileira, né? Ele é estrutural. A gente tem um racismo que vem de muitos anos de escravidão. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Não sei se vocês sabiam disso, mas nós fomos o último país a abolir a escravidão. Nós tivemos aí em torno de 400 anos de escravidão no Brasil. E isso fica dentro nas origens, né, da sociedade. Mesmo que a gente tente não ser preconceituoso, não ser racista, a gente pode se pegar tendo algum comportamento racista, falando alguma coisa racista. Então, a gente precisa se policiar como educadores, né? Tá o tempo todo atento para não cometer nenhum tipo de preconceito dentro da escola. Porque nós somos fruto de uma sociedade racista. Então, pode ser que nós tenhamos ainda algum tipo de resquício disso na gente. Então, a gente precisa estar o tempo todo atento a isso. Vocês acham que entre as crianças existe esse tipo de coisa? De situação racista, de não querer brincar com um amiguinho negro? Vocês acham que pode acontecer isso? Sim, Vocês já presenciaram alguma situação assim? Alguém? Pode sim. Pode? Pode sim, com certeza. Por isso que esse tema é importante, né, gente? Olha, eu vou passar mais um vídeo para vocês, é mais um vídeo curtinho, mas que ele mostra um teste que foi feito com bonecas, tá? Esse teste foi feito com bonecas, vamos ver como que é a reação das crianças diante das bonecas. São bonecas brancas e bonecas negras. Vamos ver como que elas reagem. É um experimento que foi feito nos Estados Unidos nos anos 40, que foi refeito agora com crianças italianas. Quale bambola è bianca? Quale bambola è nera? Quale delle due è bella? Questa. Qual è quella bella? Qual è quella brutta? E qual è quella buona? Quale è cattiva? Qual è buona? Lei. Perché è buona? Perché gli occhi celesti. Quale è cattiva? Perché è cattiva? Perché è tutto nero. E qual è la bambola che ti somiglia di più? Quale bambola è nera? Sei offeso. Tu. Perché mi hai chiamato nero? Perché ti offendo? Mi offendi perché altri bambini mi hanno offeso con cattiveria. No, io non ho usato nessuna cattiveria. Questo mi sta guardando storto. Alguém já tinha visto esse vídeo? Esse teste com bonecas? não, Não. É não. meio assustador. Não. É meio assustador, não é, pessoal? Isso que a gente vê?
no vídeo? Que eles associam a maldade, a feiura, à boneca negra, né? Em sua maioria. Por quê? Porque provavelmente já presenciaram situações, já vivenciaram alguma coisa que levou eles a construir essa ideia, né? Esse preconceito dentro deles. Até mesmo as próprias crianças negras fazem isso. Então, realmente, ó, a Isa está falando, na verdade a criança não sabe se é ou não preconceito, mas sim vem da família e reproduzem o mesmo. Não por ter maldade, mas pelo que vê em casa. Exatamente, ela reproduz, né, o que ela vê em casa, o que ela vê na televisão, o que ela vê na sociedade de maneira geral. Ela acaba reproduzindo. Ó, as experiências em sala de aula não estão alheias ao racismo e seus derivados. Então, a gente vive, a sala de aula é um microcosmo da sociedade. E a sociedade tem racismo. Então, a sala de aula vai também ter esse tipo de situação, infelizmente. E cabe a nós combater, né, essas situações. Pesquisas acadêmicas indicam os profissionais da educação como grandes reprodutores da discriminação e do racismo no espaço escolar. Então, aqui está falando que já tem pesquisas que foram feitas que observaram que educadores acabam reproduzindo situações de discriminação e de racismo dentro da escola. Né? De repente, um professor que dá mais atenção para uma criança branquinha do que para aquela criança negra, né? Que deixa de lado. Já foram feitas pesquisas que identificaram alguns comportamentos de fazer diferença entre as crianças, de alguns educadores. A ausência da discussão antirracista no planejamento escolar impede a promoção de boas relações. Então, essa é uma discussão muito importante na rede de Campinas, tá? A gente está trazendo aqui para vocês, porque realmente a gente vê isso o tempo todo sendo trabalhado, sendo solicitado para a gente, em reuniões de diretores que a gente participa, vem pessoas falarem, né? Tem o MIPID, que é um programa da prefeitura para trabalhar essas questões raciais. Então, realmente tem um movimento na rede de Campinas muito importante para trabalhar esse antirracismo, para que esse antirracismo entre no planejamento das escolas. Como o racismo se perpetua na escola? Através do material pedagógico, muitas vezes esse material pedagógico traz negros em situações subalternas, como foi comentado no vídeo, né? Não traz ele em situações mais de relevância, assim, coloca ele em condições de inferioridade, né, ou de escravidão mesmo, só aparece o negro no material pedagógico quando ele é escravo, para falar da história, né? Então, realmente, isso é uma forma de perpetuar o racismo. Quando, por exemplo, os livros que a gente lê para as crianças são livros só com personagens brancas, né? Isso é uma forma de perpetuar o racismo, porque as crianças negras não se veem representadas nesse material. Elas não se enxergam. E as crianças brancas acabam achando que só tem lugar no mundo para crianças brancas mesmo, né? A minimização das consequências do racismo. Quando nós, presenciando alguma situação, minimizamos, achando que aquilo, isso é bobagem, não esquenta não com isso. Como se aquilo não fosse importante, a gente não dá a devida importância para isso. Como agir diante das situações de preconceito e discriminação no espaço escolar? Primeiro, valorizar cada reclamação de ocorrência de discriminação e preconceito. Então, ver alguém se queixar, olha, eu me senti discriminada, ele não quer brincar comigo porque disse que eu sou negra. A gente tem que ouvir essa reclamação, acolher e fazer alguma coisa, ter alguma ação, né? Conversar com as pessoas envolvidas, sempre na linha do diálogo, né? Como a gente falou no começo da aula, lá na questão de gênero, que foi perguntado como agir, é sempre por meio do diálogo que a gente vai tentar contornar essas situações e trabalhar para que elas não ocorram mais. Não culpar as vítimas dessas situações por tal acontecimento, né?
isso pode acontecer de repente, então a gente tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Levar quem ofendeu, humilhou ou ironizou o outro indivíduo a entender a sua atitude como negativa. Então, conversar com essa pessoa, né, que teve esse comportamento de ofender, de humilhar o outro, para ele entender que o que ele fez não foi legal, que ele machucou, que ele magoou o coleguinha, que o coleguinha ficou triste, que isso não pode acontecer. E receber com afeto a criança que traz a reclamação, quando ofendida pelas atitudes de amigos e ou professores. Tudo bem, gente? Então, a gente tem que tratar com carinho essa criança, receber a reclamação dela, ver o que aconteceu, né? Falar para ela não ficar desse jeito, que não é verdade isso que foi falado para ela, que ela é muito bonita, que ela é muito importante, esse tipo de coisa. Tudo bem, pessoal, até aqui? Sim? Sim. Ok, vamos lá então. Sim. O racismo e seus derivados no cotidiano escolar deixam marcas, muitas vezes indeléveis, para todos que interagem no cotidiano escolar. Indeléveis significa que não se apagam, né? Eu sempre dou o exemplo aqui daquele João que teve no BBB 21, aquele que a Juliette ganhou, o anterior a esse, teve um João que ele era Black Power, né? O cabelo dele era Black Power. Em determinado momento do programa, alguém comparou o cabelo dele ao cabelo do Homem das Cavernas. E ele ficou muito magoado com isso. E assim, ele até chorou por causa disso. E aí, tem pessoas que podem falar, nossa, mas que exagero. Gente, se ele passou por situações na infância dele, que ele foi alvo de chacota por causa do cabelo, que as pessoas não tinham, né, cuidado para falar com ele, falavam que o cabelo dele era feio, que ele tinha que alisar. Esse tipo de coisa fica marcado na pessoa. Por isso que está falando aqui que são marcas indeléveis, né? Que não se apagam. Então, realmente, a gente precisa tomar muito cuidado para que essas situações ocorram cada vez menos até que elas parem de ocorrer um dia. Que a gente chegue nesse mundo, né? Em que não exista mais esse tipo de situação. Consequências para a criança negra. A criança negra, que é alvo, né, de situações como essa, de preconceito, se sente inferior, ou seja, se sente menos que as outras. Se sente inadequada, o seu potencial fica comprometido. Então, tudo que ela poderia, né, fazer por causa da autoestima que fica prejudicada, fica comprometido esse potencial. E muitas vezes pode gerar fracasso escolar. Fracasso escolar a gente chama quando a criança sai da escola ou não avança no conhecimento, não consegue aprender os conteúdos, porque não se sente capaz de aprender. Então, muitas vezes gera o fracasso escolar esse tipo de situação. Também tem consequência para a criança branca, né? A criança branca, ela também tem, só que é o contrário, né? Consequências. O sentimento dela é de que ela é melhor que o outro. Né? Ela tem dificuldade para se relacionar com pessoas negras. E tem uma forte chance de essa criança se tornar racista quando crescer. Um adulto racista. Né? A gente assistiu, eu dou esse exemplo porque eu sou já uma mulher de 44 anos, tá, gente? Que é o Carrossel, da professora Helena. Vocês lembram dessa novelinha que passava, mexicana? Que tinha a Maria Joaquina e o Cirilo? Tem mais alguém aqui da minha época? Sim. Sim. Então, vocês lembram como que era Sim, professora. como que ela agia diante do Cirilo? Menosprezava, isolava ele, excluía, né? Ela se achava melhor que ele. Então, a criança branca também, né? Ela tem consequências que podem levar a um adulto racista no futuro. Consequências para a sociedade, né? A perpetuação de ideologias racistas,
Então, essas ideias racistas não se apagam da sociedade, elas se perpetuam, elas se mantêm. Então, em vez disso acabar, continua a formação de pessoas, de indivíduos racistas, permanência de desigualdades raciais, violência no espaço escolar e potenciais subaproveitados. Também são algumas consequências aí do racismo na escola, tá? A gente perpetuar isso na sociedade. Se está na escola ainda, a grande chance é de que isso se perpetue fora da escola. Ó, algumas ações antirracistas que a gente pode ter. Discutir entre alunos e professores a diversidade racial da sociedade brasileira. Então, trazer esse assunto como pauta, né, para a gente conversar, que a sociedade é diversa, né, que tem essa diversidade, que ela é importante, que ela tem a ver com a origem dessa sociedade, né, que foi composta de diversas etnias. Tratar todas as crianças com o mesmo carinho e atenção. Então, aquilo que eu falei, né, que se identificou em algumas pesquisas, não acontecer, né, tratar todo mundo com igualdade, né, com o mesmo carinho e atenção. Estimular a utilização de cartazes, livros, revistas e músicas que contemplem os indivíduos negros. Então, trabalhar com materiais, né, que tragam essa cultura afro, né, de alguma forma. Trazer essa questão, por exemplo, do cabelo, para colocar como uma forma positiva, que o cabelo da criança negra é bonito, sim, né, que a gente tem que valorizar isso, fazer algum tipo de desfile de roupas, né, que tenham essa característica mais afro, trazer pessoas negras que tenham lugares de destaque na sociedade para conversar com as crianças, né, trazer, de repente, um bombeiro, trazer uma enfermeira, pessoas que tenham lugares que são importantes, né, não que os outros não sejam, mas que sair um pouquinho desse lugar comum que colocam, de repente, os negros em situações só subalternas, trazer eles em situações de destaque também. Criar oportunidades para participação de profissionais negros, né, como eu falei, trabalhar com projetos sobre a cultura afro, fazer das atitudes diárias a comprovação do respeito e diversidade racial no espaço escolar e social. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário de alguma situação que vivenciou nesse sentido? Regiane, Também só pode sua imagem falar. que congelou, tá? Deve ser sua internet aí, viu? Às vezes a Será? internet dá uma oscilada, tá bom? Mas Tá você tá bom. me ouvindo? Você tá me ouvindo bem? Sim, consigo ouvir. Tá, isso é importante. Tudo bem, gente? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta sobre esse tema? Então, vamos para o próximo. Alguém levantou a mão? Eu ouvi o barulhinho? Quer falar? Professora, sou eu. Quer falar? Mas, sim, nessa época que passou essa novela aí da criança lá do Cirilo lá, não havia tanto assim, tanta maldade assim, né? Isso aí foi disseminado há pouco tempo, assim, né? Homofobia, essas coisas assim, que veio Uhum. ganhando conhecimento notório na mídia, né? Naquela É, época, pelo menos na época da gente, era normal a gente colocar apelido um no outro e vivia em paz, né? Hoje em dia a será? gente não Será? consegue mais. Ah, eu Será que acredito que existia? sim. Na verdade, as pessoas, elas não gostavam dos apelidos, né? E isso machucava. E aí, hoje, a gente tem estudos que mostram quanto isso é nocivo. Por isso que, hoje em dia, a gente trabalha para que isso não aconteça, entendeu? Na verdade, antigamente, muita coisa era normalizada. Não existiam estudos, tantos estudos, para mostrar o quanto que isso era nocivo, o quanto que isso não poderia ser feito, que poderia prejudicar a construção da identidade das pessoas, da autoestima.
Tudo bem? Então, o que não tinha antes era muitos estudos, muita gente defendendo, né, levantando essas pautas como importantes. Tá bom? Ah, A gente tem essa tendência, viu, Sidney? É Sidney que tá falando? isso. A gente tem uma tendência de achar que antigamente todo mundo sofria bullying e ninguém ligava. Hoje em dia, ninguém pode sofrer um bullying que já fica todo dodói. Na verdade, as pessoas ligavam sim, só que não existia um estudo sobre isso. Não existia um movimento, né, de gente estudando e conversando sobre o assunto para evitar que ele acontecesse. Então, as coisas aconteciam e tudo bem, né? As pessoas não podiam fazer nada com relação àquilo. Hoje a gente pode. Hoje a gente tem instrumentos, né? Estudos a respeito, mostrando o quanto aquilo é danoso. Tá bom? Inclusive naquela época era ao contrário, né? Porque a minha família é toda negra e só eu que saí um pouco mais Sim. branco da família, né? Então, Aham. era vários apelidos e eu não ligava muito para isso. Uhum. É. Tem gente que lida melhor, né? Tem gente que lida melhor com isso, mas assim, não é porque tem uns que são mais fortes, né? Vamos dizer assim, que lidam melhor, que não se deixam abalar, que a gente vai permitir que isso aconteça, porque pode ser que isso aconteça com uma pessoa que vá entrar em depressão por causa disso. Percebe? Então a gente evita que aconteça porque a gente não sabe se a pessoa vai ter estrutura para lidar com isso. Deu para entender? Sim? Sim, E a questão que a gente às vezes pensa que antigamente não tinha tanto racismo. Gente, sempre teve. Só que hoje a gente tem essas ações mais divulgadas, né? Todo mundo tem na mão um telefone celular com câmera para filmar, para tirar foto. Antigamente não era assim. Então, muitas coisas aconteciam antigamente, não vinham a público. Hoje em dia, as coisas acontecem e vêm a público, e a gente fica sabendo. Então, não é que antes não tinha, que agora tem, que agora aparece. Né? Então, é diferente, né? A gente tem que refletir sobre isso também. Tudo bem, pessoal? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Pode falar. Eu acredito que hoje nós temos também uma melhora nos meios de proteção, né, também, que Isso. antigamente não tinha. Então, as pessoas faziam as brincadeiras que eram, na verdade, ofensas, que uma brincadeira feita de mau gosto não deixa de ser uma ofensa, feriam outras pessoas por isso, porque, assim, hoje em dia já tem muito mais uma força de outras pessoas, principalmente no ambiente escolar, em defesa, né, de proteção contra o bullying, o racismo. E antigamente não tinha isso, e muitas pessoas sofriam não só ofensas verbais, mas apanhavam e tudo mais. E hoje em dia eu acho que existe muito mais uma proteção, e por isso talvez a gente esteja caminhando para um caminho mais antirracista mesmo, de acabar com o racismo, ainda muito longe, né, de que isso aconteça, mas hoje em dia nós temos mais meios e as pessoas estão falando mais, as crianças estão falando mais, estão se expressando mais, que antigamente, também por conta das famílias, de eu falo, você escuta e você abaixa a orelha, e é isso. Então, hoje as crianças já têm mais autonomia também de se expressar, de falar que não gostou, de falar que nós somos iguais, assim como a gente viu no vídeo, a menininha falando, eu tenho 2 olhos, tenho 2 braços, assim como você. Então, hoje em dia, eu acredito que tenha mais proteção, mais formas de defesa do que antigamente, como o colega falou, que antigamente as pessoas riam da situação e assim passava, mas que geravam danos muito maiores. Hoje em dia, o fato de conseguir defender as crianças, adultos, seja quem for,
facilita numa melhor compreensão, no melhor desenvolvimento também. Isso, exatamente. Muito bem colocado, viu? A gente tem uma sociedade que evoluiu, né? Essas leis que protegem, essas discussões que a gente tem hoje, não tinha antigamente. E isso é um sinal de evolução da sociedade. Que bom que a gente evoluiu, que a gente continue nesse processo, né, de evolução. Muito bem. Muito legal, gente, as contribuições de vocês, viu? Vamos para o próximo tema? Ética e cidadania. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante também, que pode ter alguma questão a respeito disso na prova. A ética é o conjunto de valores e princípios que usamos para responder a 3 grandes questões da vida. Quero, devo, posso. Nem tudo que eu quero, eu posso. Nem tudo que eu posso, eu devo. E nem tudo que eu devo, eu quero. Você tem paz de espírito quando aquilo que você quer é ao mesmo tempo o que você pode e o que você deve. Isso é bem legal, né? Quem está falando para a gente é o Mário Sérgio Cortella, aquele filósofo super pop aí que aparece em vários vídeos na internet, vocês já devem ter visto ele falando. Ele é muito, muito legal o jeito dele de se expressar, né? E realmente faz sentido, né? Que a gente fica bem quando o que a gente quer é o que a gente pode e é o que a gente deve fazer. Né? De alguma forma, a gente está agindo eticamente, quando a gente está fazendo algo que a gente pode, que a gente deve, que faz sentido e que tem aí um impacto positivo na sociedade, não só para mim, mas para outras pessoas. Aí, aqui tem um trecho, gente, do Manual de Ética da Prefeitura de Campinas, tá? Vocês, com certeza, vão passar no concurso e vão receber esse Manual de Ética. E aí tem esse dizer aqui, ó. Ética é o estudo dos princípios e valores morais. Desta forma, caracteriza-se por ser racional, atemporal e transversal. Independe do local. Moral é a prática de costumes e valores locais e temporais. Então, aqui fez uma diferença, né, entre ética e moral. A ética, ela é atemporal, enquanto a moral, ela é temporal. Ou seja, a ética, ela atravessa os tempos, ela não tem um tempo específico em que aquilo é válido. Aquilo é válido sempre, né? E ela tem uma característica que independe de local. Em qualquer lugar que você esteja, aquilo é ético. Já a moral, não. A moral, dependendo do lugar que você estiver, aquilo é imoral, você não pode fazer. Mas você vai para outro local, aquilo não é mais imoral. Tudo bem, gente? Então, a ética é mais ampla e a moral é mais restrita. Restrita a um local específico, a um tempo, a um costume de um povo. Ela está ligada a hábitos sociais micro, pessoais, familiares, religiosos e macro, culturais, regionais e sociais. No serviço público, os servidores servem a população. E por isso não podem basear suas decisões em aspectos morais subjetivos. E o que é um aspecto moral subjetivo? Algo que é certo, mas é para você, por causa da sua religião, do que você pensa, do seu partido político. Aquilo está certo para você, tá? Não quer dizer que sirva para todo mundo. Então, isso que são aspectos morais subjetivos. Por exemplo, o enfermeiro de um centro de saúde não pode se recusar a atender um paciente porque este pertence a uma religião diferente da dele. É dever do servidor pautar as suas ações e decisões na ética. Então, a gente, como servidor público, precisa sempre pensar no que é bom para todos, né? No que é o público, e não no privado. No que é bom para mim só. Eu tenho que pensar no que vai ser bom, que vai trazer um benefício para o coletivo. Tudo bem, gente? Deu para entender essa diferença entre moral e ética? Que às vezes isso pode ser um pouquinho complicado de entender, mas eu acredito que da forma que eu expliquei, né, ética mais amplo, moral mais restrito. Ética serve para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Moral serve para um determinado povo, para um determinado local, para um determinado tempo. Certo? O que é ser ético?
Considerar, antes de tudo, a intencionalidade, a igualdade e a legitimidade da ação, realizando um exame de consciência que vai além dos desejos e das vontades particulares. Então, aquilo não pode ser bom só para mim, né? É utilizar a razão como caminho para ser íntegro, e não apenas o mais esperto. Aqui no Brasil, a gente tem uma cultura do mais esperto, né? Do malandro, do que dá um jeitinho. E aí a gente precisa lidar com isso para ser ético, né? Superar isso, na verdade. Essa coisa do jeitinho brasileiro. Tudo bem, gente? Então é muito importante que a gente pense sobre essas questões aí, né? Para a nossa vida como um todo, é fundamental a gente agir com ética, né? Procurar agir de uma forma que seja importante aí, que ajude a coletividade, não só a mim mesmo. Tá faltando, né? No Brasil, um pouquinho dessa ética. Ó, a gente tem aqui um exemplo. A criança vai lá e fala assim: aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã, para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Olha lá, a criança já desde pequena, querendo que a professora deixe de, né, de considerar o que realmente tem que ser considerado e considerar que ele está, né, oferecendo a maçãzinha, então, né, vai lembrar de mim na hora da nota. Aí a outra professora fala: escreva na lousa a palavra ética. Ih, roubaram um giz, professora. Ou seja, como, né? Se nem para ter um giz para escrever eu tenho, porque alguém que não pensou no coletivo, pensou só no que ia atender a sua necessidade e levou o giz embora. Propina, o que aconteceu com a sua ética? Ah, liquidei na última Black Friday. Isso também pode acontecer com os políticos, né? Eles recebem propina e não estão preocupados no que é o bem para a população, o que realmente vai ser importante para todos, né? Eles simplesmente estão preocupados com o seu bem-estar pessoal, com o seu enriquecimento. E se a gente tivesse, né, uma possibilidade de fazer um teste de ética nos políticos antes de elegê-los, né, seria o ideal, mas é meio difícil de fazer isso. A gente realmente tem que contar com a sorte aí, contar assim com o histórico da pessoa, né, ver o histórico dela, porque não adianta eleger pessoas que têm histórico já de fazer coisa errada, né, e de repente acreditar que ela vai conseguir, estando no poder, manter isso também. Porque tem uma frase muito famosa, né, que fala assim: quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Né? E aí, realmente, a pessoa, quando ela tem o poder, e se ela se manter ética, é porque aquilo é muito forte nela, ela vai manter a sua ética, independente de ter possibilidade de fazer coisa errada. O reservatório da ética e da moral, o nível nunca esteve tão baixo, né? Infelizmente, a gente tem essa situação. As diretrizes curriculares nacionais, elas falam sobre alguns princípios, né? Os princípios éticos, que a gente falou sobre a ética agora, que tem a ver com autonomia, com responsabilidade, com solidariedade, com respeito ao bem comum. Ó, vejam como essas palavras estão ligadas à ideia de ética, né? Ética tem a ver com autonomia, que é tomada de decisão. Responsabilidade, solidariedade, pensar no outro, né? Não pensar só em mim mesmo. E respeito ao bem de todos. Também as diretrizes falam dos princípios políticos, dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, os princípios políticos, a gente tem que lembrar que se relacionam diretamente com a ideia de direitos e deveres de cidadãos que nós somos. Tudo bem, gente? Tenta lembrar essa relação entre político, princípio político e cidadania. E princípios estéticos, né, que tem a ver com sensibilidade, com criatividade, né, com a diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, a estética tem a ver com a sensibilidade, com o belo, né, com o que a gente considera belo, e com a criatividade também.
A formação integral do ser humano, ela passa por esses 3 elementos, ó. Fatos e conceitos, que os estudantes devem aprender a conhecer. Então, eles devem aprender a conhecer, a aprender a aprender, né? Fatos e conceitos. Procedimentos, os estudantes devem aprender a fazer alguma coisa. Valores, atitudes e normas, que os estudantes devem aprender a ser e necessitam para aprender a viver juntos. Então, esses valores, atitudes, têm a ver com conviver, né, com as pessoas viverem em sociedade, conseguirem viver com outras pessoas. Então, aprender a fazer e aprender a viver junto. Isso forma aí o cidadão de maneira integral. A ideia de cidadania, né, essa efetivação dessa cidadania, exige não só um Estado de direito, como também um convívio social regido pelos princípios democráticos. Para isso, é necessário que, além dos governantes, cada cidadão e cada cidadã adote esses princípios e oriente sua atuação social e seu comportamento pessoal por eles. Então, exemplo, né? A sociedade, ela é democrática, a gente tem a eleição para saber quem serão nossos governantes. Esse é um princípio democrático, né? O que for mais votado é o que vai vencer a eleição, então ganha a maioria, né? O que a maioria achar que deve ser é o que vai ser. E aí, cada cidadão e cada cidadã deve fazer isso na sua atuação pessoal também, né? Por exemplo, em casa, a gente vai fazer alguma coisa e aí tem os filhos, tem que decidir o que vai fazer, vamos decidir democraticamente também. Levar esses princípios democráticos para a sua vida pessoal e para a sua vida como educador, né? Vamos decidir o que a gente vai fazer. O que vocês acham? Vamos para o parque ou vamos para a brinquedoteca? E aí faz uma votação e aí decide, por exemplo, né? É uma forma de seguir um princípio democrático na sua ação como educador. Tudo bem, gente? Deixar as pessoas darem opinião, deixar as crianças participarem do processo. Vai lá decidir quais são os combinados da sala, decidir isso coletivamente. O que pode, o que não pode fazer. Isso é uma forma também de exercitar a democracia em sala de aula. E aí a gente vive num mundo de contradições, né? Porque a gente vive num mundo que tem discursos e práticas justas, mas também tem a ideologia de levar vantagem em tudo. Então é uma contradição, né? Ao mesmo tempo que se fala que a gente tem que ser justo, as pessoas elas têm uma ideologia de levar vantagem em tudo. Então tenta dar propina para o guarda, esse tipo de coisa, né? Há a preocupação com a cooperação e a solidariedade. Por um lado, tem essa preocupação, mas também, por outro, tem individualismo, tem ambição desmedida. Então, ao mesmo tempo que eu me preocupo com o outro, eu quero enriquecer e não quero me preocupar de onde vem esse dinheiro, se eu estou prejudicando alguém com isso. Há uma grande preocupação com a preservação dos recursos, mas, por outro lado, há resistência das pessoas em mudar hábitos. Então, eu sei que a água do planeta está acabando, que eu preciso economizar água, mas aí eu vou tomar meu banho de 15 minutos, todos os dias. Não quero mudar esse hábito. Então, percebe que é uma contradição? Eu tenho lá um discurso de igualdade e de respeito, e ao mesmo tempo eu tenho na sociedade desigualdade, discriminação e preconceito. Então, a gente convive com contradições o tempo todo, né? É muito comum ver uma pessoa que protesta contra a violência na sociedade apresentar condutas violentas no trânsito, no ambiente de trabalho. Por quê? Tudo fica na base do discurso, né? No discurso ela é ótima, mas na hora que vai para a prática, ela age completamente errado. Então, tem que haver também uma coerência entre a sua prática e o seu discurso. Como educadora, é muito importante que você reflita sobre isso. Para o educando ser ético, que os princípios se expressem em situações reais, nas quais os estudantes possam ter experiências e conviver com a sua prática. Então, a gente colocar situações reais, né, em que ele possa exercitar essa questão da ética. Que haja um desenvolvimento de sua capacidade de autonomia moral.
isto é, de capacidade de analisar e eleger valores para si, conscientemente e livremente. Então, isso a gente vai desenvolvendo, né, ao longo da vida escolar do aluno, mas desde a mais tenra idade a gente consegue ir trabalhando essa questão com as crianças, aos pouquinhos ir trabalhando. Tá certo bater no amiguinho? O amiguinho ficou triste, não pode fazer isso. Coloca, né, o amiguinho que bateu para cuidar do amiguinho que está machucado. Então, a gente vai ensinando essas coisas para as crianças, né? Formação para a cidadania no relatório da Unesco para a educação no século XXI. Então, nesse relatório da Unesco tem algumas ideias que são importantes para essa formação como cidadãos. Nas escolas em que são respeitados princípios como respeito mútuo, solidariedade, justiça, diálogo, em que alunos e alunas se apropriam dos canais de participação na vida escolar, né, e são incentivados pelos educadores a fazê-lo, cria-se um espaço democrático, do qual emergem as características de uma cidadania plena. Então, a criança, ela vai aprender a ser cidadã desde pequena, a gente colocando ela dentro da escola para respeitar, para ser solidária. Por exemplo, tem um amiguinho que tem que ajudar ele a ir para o refeitório, porque ele está na cadeira de rodas, né? A resolver tudo pelo diálogo e não pela pancada, né? A gente ensinar isso para a criança. E também essa criança participar sempre na medida do possível da vida escolar. Sempre que for possível, colocar ela para dar a sua contribuição. É uma forma dela exercer essa cidadania dentro da escola, para que ela possa exercer ela fora depois. Aqui eu falei já para vocês, né, que é importante ter a coerência entre o discurso e a ação, que os educadores devem sempre estar atentos à coerência entre o discurso e a ação, respeitar para ser respeitado, assumir e cumprir suas responsabilidades como forma de compartilhar com os estudantes a importância dessas atitudes. Então, é fundamental que a gente tenha na nossa prática uma coerência entre o discurso e a ação para que a gente passe isso. Porque a gente é modelo, né, gente? Vocês escolheram um caminho que é um caminho muito bonito, que é o da educação. Só que vocês escolheram um caminho muito difícil também, que é o de ser modelo. Então, tudo que em você não tá bom, precisa ser melhorado, você precisa melhorar. Por quê? Porque você vai ser modelo para outras pessoas. Então, é um caminho que eu costumo dizer que é muito bom, porque faz com que você se melhore a cada dia. Você, como educador, vai ser um educador e uma pessoa melhor a cada dia, se você realmente tiver esse compromisso, né? E adotar isso para você. A participação, né, dos estudantes na escola e na comunidade ajuda a formar seu caráter de cidadãos e de cidadãs, em particular a participação dos diferentes atores da comunidade educativa nas decisões da escola é uma prática cívica, uma atuação no espaço público democrático que possibilita conhecer os processos que caracterizam a vida cívica e política na comunidade. Então, mais uma vez, essa ideia de participação, né? E a gente viu numa questão hoje mesmo, né, que tinha essa ideia de participação lá na questão que a gente até identificou, que no enunciado aparecia e aparecia depois na alternativa correta. A participação nas decisões deve acontecer desde a mais tenra idade, que a gente já falou também, né, de colocar eles para participar aí do processo decisório sempre que for possível. Tudo bem, gente, essa parte de ética e cidadania? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer algum comentário? Para mim tá tudo bem, tudo certo. Tá tranquilo? Tudo pra mim. Tá. Muito bem. Então, vamos agora para o último bloco, antes da gente ir para as questões, tá? Relações humanas. O que é relacionamento, né? Relacionamento é a forma como as pessoas se tratam e se comunicam. Basicamente isso. Existe relacionamento intrapessoal e relacionamento interpessoal.
que é o intrapessoal é o nome que a gente dá para aquele relacionamento com a gente mesmo. Então, a gente se trata e a gente se comunica também com a gente mesmo, né? E o nome que a gente dá para o relacionamento com as outras pessoas é o interpessoal. É que o negócio desconfigurou. Está desconfigurado no material que eu mandei para vocês, pessoal, também? Sim, professor, está desconfigurado, sim. Está desconfigurado, né? Eu vou mandar novamente, então, e pedir para ele substituir o material que foi mandado, tá? Que eu não tinha percebido que ele tinha ficado assim. Eita, meu Deus, espera aí, que o negócio tá feio aqui. Aí vocês substituem, tá? Autoconhecimento, vamos lá. Tudo bem. É uma premissa básica para o desenvolvimento, para o autodesenvolvimento. É um alicerce nas relações interpessoais. Se a gente se conhece, a gente se relaciona melhor com outras pessoas. Uma viagem para dentro da gente mesmo, o entendimento das nossas ações e reações, né? Então, quando a gente percebe o que faz bem para a gente, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, é muito importante para que a gente tenha sucesso aí em tudo que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se você percebe que você gosta de criança, gosta de cuidar de criança, tem vontade de proporcionar uma vivência legal para uma criança, você está no lugar certo. Você está fazendo o curso certo para poder passar no concurso certo. Agora, se você não tem facilidade para lidar com criança, não tem paciência, não tem nojo de trocar uma criança quando precisar trocar, realmente você tem que repensar se é isso mesmo que você quer, porque você passando no concurso, que é muito difícil, já é uma coisa complexa de fazer, aí você vai ser chamado. E aí, depois? Será que você vai ficar feliz fazendo essa atividade? Né? Então, quando a gente se conhece, a gente faz escolhas mais conscientes. A gente escolhe mais de acordo com o que a gente sabe que a gente vai dar conta. A inteligência emocional. Sentir, entender, controlar um estado emocional meu e do outro. Conseguir lidar bem com as emoções minhas e do outro. Tudo bem, gente? Isso é ter inteligência emocional. E ela é muito importante na prática diária aí, né, da gente como educadores. Conseguir lidar com a diversidade de situações que vão acontecer, né, de repente com situações que vão tirar um pouquinho você do eixo, né, você vai precisar manter aí controlada as suas emoções para não fazer nenhuma bobagem. Então, é muito importante que a gente tenha. A empatia, né? É colocar-se no lugar do outro, compreender sentimentos e comportamentos do outro, importar-se com o outro, desejar o bem-estar do outro. Então, empatia é fundamental aí nesse trabalho de educadores, né? E com a criança pequena, sem falar, não tem o que falar, né, gente? Precisa realmente se colocar no lugar, tentar entender como que ela está se sentindo, por que ela está chorando, o que está acontecendo. Assertividade também é um elemento importante aí nas relações, né? É a capacidade de a gente expressar sentimentos de modo apropriado e sem prejudicar os outros. A pessoa é assertiva quando se vê como um ser igual aos outros, nem superior e nem inferior. Então, aqui está dizendo no slide, né? Você sabe dizer não? É saber falar não quando aquele não é importante, porque às vezes falar sim, 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 a gente está falando não para a gente. A gente fala sim para o outro, está falando não para a gente mesmo. Então, quando a gente é assertivo, a gente consegue falar um não sem ser agressivo e fala esse não também porque a gente não se sente, não é passivo de aceitar tudo, né? De não conseguir dizer um não, porque, o que a pessoa vai pensar, vai ficar chateada. A gente se sente um ser igual aos outros, né? Com a capacidade de poder escolher se você quer ou não aquilo para sua vida.
A diversidade, ó, tá vendo? Os slides desconfiguraram mesmo. Depois eu mando para vocês eles configuradinho, bonitinho, tá? As pessoas são necessariamente diferentes. E a diferença é algo positivo. Deverá ser aproveitada para ampliar as possibilidades de realizar um bom trabalho. Então, é muito bom essa diversidade. A gente viu, né, na aula passada sobre trabalho em equipe, que ela faz com que se tenham mais ideias, mais possibilidades. Então, ela tem que ser encarada dessa forma, né? Aceitar e respeitar as diferenças é fundamental para um bom relacionamento interpessoal. A cordialidade também é o primeiro passo para um bom relacionamento, né? Se todo mundo é cordial com todo mundo, tem um sorriso, uma atenção, um respeito, tudo isso faz uma diferença enorme, gente. Enorme. São palavras mágicas, né, que abrem portas. Com licença, obrigada, de nada, por favor, por gentileza, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo isso realmente faz a diferença aí no cotidiano da gente de trabalho. Com os colegas, para ter um bom clima de trabalho, e com os pais, né, das crianças, quando vem trazer a criança, tá sempre com sorriso, com atenção, tratando com respeito as pessoas, isso vai realmente fazer com que a gente não tenha reclamações, né, não tenha reclamações de, mas aquela professora, aquela educadora, aquele agente é muito ríspido, ele não olha nem nos meus olhos, não dá um sorriso, percebe? Então, é muito importante isso para boa convivência. Tudo bem, gente? Tranquilo? Até aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Todo mundo quietinho, sinal que tá tudo bem? Tranquilo. Tá? Tá tudo bem? Então, já estou arrumando aqui os slides para mandar de novo para vocês. Vamos fazer um intervalinho e a gente volta para fazer as questões, tá bom? Intervalinho para banheiro, tomar uma água, comer alguma coisa. E a gente volta para fazer as questões, ó. Às 15 horas a gente volta, tá bom, pessoal? Tá bom. Ok. Então, até daqui a Ok. pouco. A gente está fazendo um intervalinho agora, tá? Volta às 15 horas, para quem entrou agora. Boa tarde.
Peraí. Não pode, filho. Eita.
Oi, pessoal. Ué, minha câmera não tá abrindo? Por que será que não tá abrindo? Oi, professor, Olá, faz um tempinho que a sua câmera está congelada. Aí depois É, você saiu e não voltou mais. que estranho. E agora? Deixa eu ver o que eu faço. Não sei o que fazer. Já que eu tentar sair e entrar de novo, ó, fiquem aí, tá? Eu já volto. Eu vou só sair e entrar de novo. Pessoal, não tá abrindo a câmera, tá dando falha aqui. Não sei a origem do problema, não tenho como resolver. Vamos ter que terminar a aula assim mesmo, sem vocês me verem, só me ouvindo. Não vai ter outro jeito. Ó, a câmera tá fechando automaticamente. Vocês estão me ouvindo, né? Pelo menos. não tem problema, o áudio tá bom. E agora não tá querendo compartilhar minha tela. Oh, meu Deus. Por que será que tá dando esse problema, hein? Vou tentar fazer o seguinte, será que se eu criar um novo link, resolve? Mandar para vocês? Porque não está Eu compartilhando. acho que eu acho que fica melhor, né? Não é possível compartilhar sua tela. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Que permissões? Do que ele está falando? Ai, meu Deus do céu. É ruim quando a gente não sabe, né? Como resolver o problema. Conceder permissões. Que Se criar um permissão? novo link, a gente entra em outra sala. É. Vou fazer isso então, gente. Vamos tentar isso, porque eu também não sei o que pode ser aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um novo link, vou mandar para o Malbec, ele vai mandar para vocês, tá bom? Aí vocês entram. Tá bom. Ô, professora, aparece alguma coisa no botão da câmera aí do seu PC? Não, não aparece nada aqui.